Refluxo gastroesofágico. O que é e como tratar? Causas, sintomas, tratamentos e métodos preventivos. Saiba tudo sobre o DRGE, mais conhecido como doença do refluxo gastroesofágico. Também conhecido como DRGE, o refluxo gastroesofágico é uma doença que ocorre no estômago. Os ácidos não seguem seu fluxo normal. Ao invés de seguirem um caminho certo, esses ácidos voltam causando irritação nos tecidos do esôfago e dessa forma causando uma série de sintomas adversos. Apesar do nome complicado, essa é uma doença comum entre a população, mas isso não a torna menos incômoda. Dessa forma, ao identificar os sintomas de refluxo gastroesofágico, o tratamento deve ser iniciado o mais rápido possível, a fim de evitar o agravamento dos sintomas. Quais são as causas dessa doença? Toda doença tem uma causa, ou mais. E no caso do refluxo gastroesofágico, não é diferente. Quando o esôfago não faz suas contrações para conduzir o alimento até o estômago, podendo haver um refluxo. O aumento de secreção gástrica, que faz com que os ácidos voltem de volta para o esôfago, também é uma das causas mais comuns do refluxo gastroesofágico. Outra possível causa dessa doença seria a hérnia de disco. Principais formas de tratamento. Antes de iniciar o tratamento, é necessário saber se o seu refluxo é temporário ou crônico e também se há necessidade de cirurgia. O seu médico deverá fazer algumas perguntas para avaliar a gravidade do seu refluxo. O tratamento é realizado através de ajustes na dieta, uso de antiácidos e, nos casos mais graves, o tratamento é feito através de cirurgias anti-refluxo. Sintomas do refluxo gastroesofágico. O refluxo pode causar sintomas diferentes nas pessoas. Em alguns casos, ele pode debilitar bastante o paciente. Os sintomas mais frequentes do refluxo gastroesofágico são as azias, pigarros, erosão dentária, náuseas, normalmente após as refeições. Dores de garganta, dores no peito, além de aftas e tosse seca. Qual a ligação entre o excesso de peso e essa doença? As pessoas acima do peso costumam ser mais propícias a desenvolverem um refluxo gastroesofágico. O excesso de gordura influencia na produção excessiva de ácido gástrico, fazendo com que o ácido mude seu caminho e volte causando refluxo. A perda de peso, nesse caso, é uma das melhores formas de resolver o problema. Medicamentos também podem causar refluxo gastroesofágico? Antidepressivos, sedativos, dopaminérgicos, entre outros medicamentos, podem causar a produção excessiva de ácido gástrico e, consequentemente, o refluxo gastroesofágico. Nesses casos, se faz necessário marcar uma consulta com o médico para encontrar uma forma de resolver o problema. Remédios. O tratamento de refluxo pode ser feito através de medicamentos nos casos mais simples. Veja abaixo a lista com alguns dos medicamentos mais utilizados para tratar o refluxo gastroesofágico: Digestil, Label, Omeprazol, Nexium, Trimebutina, Hydroxyne. Observação: somente o médico poderá indicar o medicamento certo para você. É ele quem irá definir a dosagem e duração do seu tratamento. Realizando a prevenção. Ninguém quer sofrer com os incômodos dos sintomas do refluxo gastroesofágico, mas muitas pessoas acabam colaborando para o aparecimento dessa doença. Para evitar esse incômodo, pode ser tomadas algumas medidas, entre elas uma alimentação saudável, uso de antiácidos, evitar o tabaco e o consumo excessivo de bebidas alcoólicas. Principais grupos de riscos. O refluxo gastroesofágico costuma acontecer comumente em grupos específicos. São os considerados grupos de risco. Entre eles estão fumantes, sedentários, crianças, idosos, diabéticos, grávidas e pessoas que não possuem hábitos alimentares saudáveis. Conclusão: ao identificar os primeiros sintomas, é importante que você busque imediatamente o seu médico para que possa começar o seu tratamento o mais rápido possível. Os sintomas podem ser incômodos, porém, em hipótese alguma, tente se automedicar. O uso de remédios não prescritos por um médico podem agravar o seu problema.